Estamos de volta com o nosso convidado, Geraldo Veloso, que vai falar agora sobre a história fascinante do SEC. 51, né? 1951. E os fundadores? Bom, é um grupo, né? Mas liderado por Ciro Siqueira e seu irmão Cefa Siqueira. E Ciro continuou no processo de cinema, né? Mas o Cefa sumiu, foi cuidar da vida de outros departamentos. E os outros dois? O Jacques do Prado Brandão, o Fritz Teixeira de Salles. Todos dois grandes intelectuais, né? Exatamente. E o Guy de Almeida também, né? Depois se tornou um grande jornalista, enfim. Então, esse é o grupo mais ou menos compacto ali, o Carlos Denis Machado, enfim. E onde que era que funcionava? O SEC funcionou primeiro na cultura inglesa, cedia um espaço para algumas sessões. Ele sempre foi meio itinerante, assim, Isso. Logo depois ele foi para um lugar onde ele ficou durante muito tempo, que foi na rua Curitiba, em cima do Cinema Arte Palácio. Tinha uma escadinha ao lado, assim, que subisse lá para cima das telas, da caixa do cinema. Nós tínhamos a sede do SEC, que foi o período mais contínuo que o SEC teve uma sede mais permanente. Né? Agora, o público que o SEC atingia, diferentemente dos cineclubes europeus, que visavam muito também classe operária, aqui sempre foi uma coisa mais elitizada, né? O SEC, ele tinha uma característica, eu estava até comentando isso há pouco, é o seguinte: havia poucas opções para o movimento intelectual da cidade, que sempre foi muito forte, né? Tem toda a geração, né? Que o Humberto Werneck cita muito bem no livro dele, o desatino da rapaziada, ou seja, tem a geração do Drummond, a geração do Milton Campos, a geração do Emílio Moura, enfim, né, do Pedro Nava, que também falou muito sobre isso e tudo, mas o movimento intelectual mineiro, e sobretudo de Belo Horizonte, sempre foi extremamente rico, né? Então o SEC, naquele momento, ele catalisava um pouco esse espaço de discussão intelectual, cultural, e havia poucos espaços nesse processo. Então, o SEC tinha a frequência de jornalistas, que houve grandes jornalistas que saíram... Edmar Pereira, por exemplo. Edmar Pereira, que é muito depois, né? É um pouco mais da minha geração. E você tem o próprio Ciro, Ivan Ângelo, Silviano Santiago, né? Que são as figuras das gerações posteriores. Ronaldo Noronha, só para a gente citar alguns. Ronaldo Noronha, Ronaldo Brandão. É impossível citar todos. Isso. Mas foram várias gerações, né? Nesses 65. Aliás, as gerações se misturaram, né? Certamente, isso aí. Né? Você tinha a geração de Zé Haroldo Pereira, que depois se responsabiliza pela segunda fase da revista de cinema. Ah, sim, por falar nisso, isso é importante. Maurício Gomes Leite. Maurício Gomes Leite, uma figura muito importante, né? Certamente. Maurício era um menino prodígio, né? Ele sai da redação do Diário da Tarde, sob as ordens de Ciro Siqueira, e vai se tornar um dos melhores críticos de cinema brasileiros, né? É uma das figuras, assim, e depois virou cineasta e, sobretudo, manteve a sua carreira de jornalista, sobretudo no Rio de Janeiro, mas ele virou produtor, nós fomos sócios na Tecla Filmes, que fez o seu primeiro filme, foi o Velho e o Novo, baseado no Otto Maria Carpo. Depois ele fez um longa-metragem chamado A Vida Provisória, né, com um dos primeiros momentos que Paulo José começa a despontar como estrela. O SEC tinha realmente uma importância nacional, né? Porque também, outra coisa que a gente não pode esquecer, né, Veloso, é a revista de cinema do SEC, que eu queria mostrar. Essa aqui é da primeira fase, não é isso? Isso, exatamente. Essa aqui... A revista surge em 54. 54. Né? Isso. Mas pela batuta do Ciro, né, que dominava o SEC naquele momento. Né? São críticas que chegavam em várias partes do país e que, segundo você me contou, influenciou até Glauber Rocha. Existia, né, um grande crítico brasileiro chamado Paulo Emílio Salles Gomes, que escrevia no Estado de São Paulo todos os sábados, né, que era lido nacionalmente. E o Paulo Emílio chamou atenção para o movimento crítico mineiro. Tem um famoso artigo dele, Primazia Mineira. E aí Glauber, que sintonizado com todo esse grupo de curiosos, cinéfilos e tal, pelo país afora, leu isso e imediatamente veio a Minas Gerais. Falou: eu quero conhecer essa turma da revista de cinema. E veio aqui propor um projeto estratégico de fazer um novo cinema no Brasil. O cinema novo estava
dando seus primeiros passos, a Bahia foi muito importante nisso, e Glauber acredita isso, falou assim, um dia ele pesa, no Festival de Pesa, comigo, ele falou assim, eu fazia cinema porque eu lia revista de cinema. Olha que interessante. Ou seja, isso, né? isso é muito bonito, né? Num tempo que não tinha internet, não tinha nada, quer dizer, a influência de uma revista mineira lá na Bahia, com Glauber, né? E eu queria fazer também, você falou do Maurício Gomes Leite, eu queria fazer a minha pequena homenagem ao Ronaldo Brandão, que para mim é uma das pessoas mais interessantes que eu conheci na vida, na vida. Eu vou ler só um pedacinho aqui dessa presença do SEC, essa publicação, que ela é única, quem quiser vai ter que ir na imprensa oficial, onde você está lá guardando lá o legado, SEC, né? Isso. Essa coletânea, né, de artigos, né? Isso. E então ele começa assim, mais nomes no SEC que estrelas na Metro. Mal se podia esperar pelos sábados à noite no SEC. Rua Curitiba, segundo andar do Cinearte Palácio, por uma escada estreita, chegava-se a uma sala acanhada, ao templo. Era ali o SEC. Logo à entrada, a improvisada cabine de projeção, a tela em frente, 2 armários contendo livros e papéis. No meio da sala, espalhavam-se velhas cadeiras de pau, herança de algum cinema desalojado. Mas era o querido, incrível SEC, onde se via e se aprendia de tudo. Isso é muito bonito, porque realmente, assim, parece que a marca que o SEC deixou, e talvez continue até agora, né? A gente vai falar disso depois, é essa pluralidade de gosto, essa intenção mesmo, né, de transformar o olhar do espectador, né? Exatamente. É isso que eu estava falando para você, ou seja, Altran Dourado frequentava o SEC. Ele e sua esposa, a Lúcia, um dia me confessaram, nós éramos frequentadores do SEC, ou seja, um grande escritor brasileiro. Ivan Ângelo frequentava o SEC. Afonso Romano de Santana frequentou o SEC, porque o SEC teve uma filial em Juiz de Fora, você sabe disso, né? Assim como havia uma filial do Binômio, do jornal do Zé Maria Rabelo em Juiz de Fora, coincidentemente, vários dos jornalistas do Binômio frequentavam o SEC de Juiz de Fora, e quando vieram para Belo Horizonte, passaram a frequentar o SEC, que o Ronaldo, né, cria essa síntese maravilhosa que você acaba de ler, né? Que era exatamente aquela sessão lá de sábados em cima do Cinearte Palácio. Momentos de inteligência, né? Da cabeça funcionando, de poesia, né? O J. D'Angelo frequentava o SEC, os atores do TU, do Teatro Universitário, na ocasião, sob a batuta da Aide Bittencourt, né? Então, músicos, né? O maestro Prats frequentava o SEC, ou seja, aquilo ali era um cadinho. E dali saíram vários diretores, né? Isso, aí vê a geração. Isso, Maurício Gomes Leite, né? Carlos Prats Correia, você, né? Eu, né? E o Ronaldo Brandão, que você lembra muito bem, que é uma figura múltipla, né? No sentido de... Era um personagem, né? O Ronaldo era um personagem de si mesmo, né? E uma figura extraordinária, porque de uma inteligência brilhante. Foi um grande crítico. Um grande crítico. Na Veja, né? Isso, e foi, primeiro ele trabalhou na Última Hora aqui de Belo Horizonte, né? Ele era crítico na Última Hora aqui, teve um programa na TV Itacolomi sobre cinema na hora do almoço. E sempre muito iconoclasta, né? Falava-se, a gente não pode usar exatamente as palavras, falava-se também, né, as pessoas que tinham preconceito contra o SEC, que era um lugar onde só tinha homossexuais e comunistas. E o Ronaldo falava, né? Então eu sou homossexual e comunista. Exatamente, eu não pratico essa antinomia, eu sou a síntese disso. Eu sou a síntese disso. Mas realmente, na verdade, o SEC parece que tinha uma força de esquerda muito grande lá dentro também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tinha cristãos também ou não? Era mais esquerda mesmo? Era muito eclético, né? Tavares Barros, o José Tavares Barros era... O Barros frequentou o SEC mais fora do âmbito da Rua Curitiba, né? Mas quando o SEC foi para a imprensa oficial, lá o que veio a ser depois o Teatro Então Clara a fisionomia Nunes. maior era esquerda. Era de esquerda, por exemplo, mas tinha o Paulo Lima, né? Que era um homem católico fervoroso, um homem de teatro, né? Um tradutor de Stanislavski, como você lembrou. Introdutor de Stanislavski no Brasil, Exatamente, né? Mudou o teatro brasileiro em função daquelas traduções dele, né? Preparação do ator, aquela coisa toda. Mas era um homem conservador, né? Mas havia uma convivência, é aquilo que a gente brinca, assim, eram pessoas que amavam o cinema acima de tudo, então era possível diálogo. Isso, mas
era isso, mas ao mesmo tempo não havia o clima de intolerância mútua, havia um nível de debate quase iluminista, né, no sentido de respeitar a diferença, né, do outro, etc. Né? A própria esquerda era muito já fragmentada. Num desses artigos, não é na tese do rapaz que eu li, do Germano, ele fala, não sei como ele conseguiu recuperar todo um debate sobre o salário do medo. Então, você tinha Guy de Almeida falando uma coisa, Fritz Teixeira Salles falando outra, alguém mais conservador chamando as pessoas discutindo, mas num alto nível mesmo, né? Claro, você vê, por exemplo, o Ciro era um presbiteriano, filho de educadores presbiterianos aqui da Zona da Mata, da Alto Jequitibá, né? O Fritz Teixeira Salles era um comunista do Partidão. Você, né? Também era comunista. Também cheguei, né, a pertencer ao partido. O Guy de Almeida era também um comunista, né, marxista e tal. E você tinha o Jacques, que foi, inclusive, crítico do Diário Católico, né? Mas era um intelectual um pouco mais elaborado, mas tinha uma possibilidade, assim, de um certo cristianismo, digamos assim. Mas isso que é maravilhoso, a possibilidade do diálogo. Né? Vamos fazer outro intervalo e aí já voltamos para o SEC na atualidade, os planos, as atividades, e como você pode se tornar um sequiano.